Já pensou em como seria se o Stephen Hawking fosse tipo um Dr. Strangelove da vida real? Nossa, que ideia. É sério? Pensa bem, uma mente super brilhante presa num corpo que não colaborava, sabe? Mas com uma intensidade intelectual absurda. É, tipo, dava até um pouco de medo, né? Meio assustador, mas fascinante ao mesmo tempo. Imagina só o escritório dele em Cambridge, lotado de telas de computador, um espelho, sabe o que mais? Pôsteres da Marilyn Monroe. Sério. Que mistura inusitada. Total. E é isso que é tão interessante, né? Esse contraste entre a mente isolada dele e a vastidão do universo que ele explorava. Deu pra entender a vibe. Entendi, total. Yeah. E ele realmente revolucionou a nossa visão do cosmos, né? As ideias dele sobre buracos negros, a teoria de tudo, a origem do universo, tudo parece tão complexo e criativo. É tipo uma obra de arte, mas científica. É. Mas a grande questão é, será que tudo isso se encaixa no que a gente considera ciência de verdade? Boa pergunta. A cosmologia, mesmo usando matemática super avançada, lida com coisas que a gente nem sempre consegue reproduzir em laboratório. Isso nos faz pensar: onde a ciência começa e termina? O que define um conhecimento científico? É por aí mesmo. E é exatamente isso que a gente vai explorar nesse Deep Dive de hoje. A vida e obra do Stephen Hawking. A gente vai mergulhar nas ideias geniais dele, mas sem esquecer das dúvidas sobre a cosmologia em si. Queremos que você, que está ouvindo, tire suas próprias conclusões sobre o legado desse gênio. E para te guiar nessa viagem, vamos usar trechos de várias fontes que exploram a vida e o trabalho do Hawking. Sim, você vai entender melhor quem era o homem por trás das teorias, sabe? Beleza. Então vamos começar do início. Stephen Hawking nasceu em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, em Oxford. A gente já começa com uma curiosidade. Ele nasceu lá por causa de um acordo entre os países em guerra. Um acordo? Interessante. Pois é, os países concordaram em não bombardear cidades universitárias, tipo Oxford e Cambridge. Era tipo uma troca, sabe? Heidelberg e Göttingen, na Alemanha, também foram poupadas. Nossa, que loucura, meio irônico, né? Total. E as coincidências não param por aí. Ele nasceu no dia do aniversário da morte do Galileu Galilei. Não acredito. E no mesmo ano do nascimento de Isaac Newton. Parece até roteiro de filme, né? Parece mesmo. Mas acho que o que realmente influenciou Hawking foi o ambiente intelectual em que ele cresceu. Uma família super culta e que valorizava o pensamento crítico. Falando nisso, os pais dele eram figuraça. Os dois estudaram em Oxford. O pai era pesquisador médico e a mãe era inteligente, mas naquela época as mulheres tinham poucas oportunidades. A história da mãe dele é bem representativa da época, né? Totalmente. E essa frustração dela acabou levando ela para o ativismo. Imagina o impacto disso na criação dos filhos, né? Com certeza. E a casa deles era tipo um ponto de encontro intelectual, né? Cheia de livros, móveis confortáveis, cortinas sempre abertas e sabe o que mais? Eles ouviam Third Programming no rádio. Que chique. Super cult. Alguns vizinhos até achavam eles meio excêntricos, sabe? Imagina só. Mas essa atmosfera de liberdade intelectual com certeza contribuiu pro rock, né? Sem dúvida. E nas férias, a família toda se aventurava num antigo táxi londrino, pintado com cores vibrantes, e viajavam por um trailer. Um trailer? Que diferente. Eles não eram nada convencionais. E essa liberdade, tanto de pensamento quanto de estilo de vida, com certeza alimentou a mente curiosa do Steven. E na escola, como ele era? Aparentemente um aluno normal, sabe? Ia bem nas matérias, mas sem nenhum esforço extraordinário. Mas já dava pra ver alguns sinais da mente brilhante que ele tinha, né? Sim. Ele montou um laboratório em casa, cheio de produtos químicos perigosos, e ainda inventava jogos de tabuleiro super complexos que duravam semanas. Caramba! E ele jogava sozinho? Muitas vezes, sim. Era como se ele estivesse desafiando os próprios limites intelectuais, sabe? Incrível. E um amigo de escola dele, o Michael, percebeu que o Hawking tinha algo diferente. Ele sentia que o Hawking entendia o mundo de uma forma muito profunda, como se estivesse observando tudo de cima. Ele tinha essa aura de sabe tudo, mas não de um jeito arrogante. Era como se ele realmente visse o mundo de outra perspectiva. E essa busca por entender o mundo, o universo, nos leva à cosmologia, né? Que, na verdade, era o objetivo principal da filosofia. Estudar o universo e a sua ordem. E essa ordem, para os gregos antigos, estava ligada à beleza. Faz sentido. A cosmologia é a busca pela ordem e beleza no universo. E essa busca se tornou a paixão do Hawking. Mas antes dessa paixão florescer, teve um momento importante na vida dele. A família ia se mudar para a Índia, mas ele teve que ficar para trás para fazer os exames da escola. E como foi esse período para ele? Parece que ele ficou meio solto, sabe? Hospedado na casa de vizinhos, ele ficou ainda mais excêntrico e focado nos estudos. A independência, mesmo que temporária, parece que deu um gás para ele. Interessante. E depois veio a briga com o pai sobre a faculdade, né? O pai queria que ele fizesse medicina, mas o Hawking queria matemática. A chave para desvendar o universo, segundo ele. Clássico conflito entre pais e filhos, né? Total. Mas no final, eles chegaram num acordo.
matemática, física e química. Uau, mandou bem. E ele foi tão bem nos exames que ganhou uma bolsa para estudar em Oxford, com apenas 17 anos. Que incrível. Mas mesmo amando matemática, ele escolheu física como foco. Ele sempre teve essa mente aberta, né? Usando várias ferramentas para alcançar seus objetivos. Verdade. Mas o começo em Oxford não foi fácil. Ele se sentia jovem, deslocado e passava horas no quarto bebendo cerveja e lendo ficção científica. Sério. É. Contraste com a imagem que a gente tem dele, né? Pois é. Mas no segundo ano, ele mudou completamente. Deixou o cabelo crescer, ficou mais estiloso, até entrou pro time de remo. Nossa, que mudança. Parece que ele se encontrou socialmente e isso refletiu nos estudos. E o mais impressionante é que ele só estudava 1 hora por dia. Mesmo assim, o tutor dele dizia que ele era o aluno mais brilhante que ele já tinha visto. Gênio é gênio, né? Total. E aí, cheio de confiança, ele se candidatou para pós-graduação em Cambridge, com Denis Sciama, um dos maiores cosmólogos da época. Que audácia. E ele foi aceito, mas com a condição: tirar nota máxima nos exames finais em Oxford. Caramba. Muita pressão. E ele ficou tão nervoso que passou a noite em claro antes da prova. Mas na entrevista em Cambridge, ele foi super confiante, dizendo que só ia aceitar a vaga se tirasse a nota máxima. Ai, ele tirou. Não foi tão bem quanto esperava. Mas os caras de Cambridge reconheceram o talento dele e deram a vaga mesmo assim. Ufa, que sorte. Mas chegando em Cambridge, ele teve um banho de água fria. O xamã não pôde ser o orientador dele e ele acabou com um assistente. E para piorar, ele começou a ter uns problemas físicos estranhos. Que tipo de problema? Umas quedas do nada, dificuldade para amarrar o sapato, coisas que pareciam bobas, mas que eram sinais de algo sério. E o que era? Ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, a ALS, uma doença degenerativa que paralisa os músculos, mas deixa a mente intacta. Que notícia ruim. Devastador. Os médicos deram a ele poucos anos de vida. A reação inicial dele foi de choque. Como isso pode acontecer comigo? E a mãe dele, bem direta, respondeu: não há nada que eu possa fazer. Difícil, né? Muito. Ele mergulhou numa depressão profunda. Só via Wagner e bebia vodka. É compreensível, né? Diante de uma notícia dessas. Totalmente. Mas aí ele conheceu a Jane Wilde, uma garota que ele tinha conhecido pouco antes do diagnóstico. Ela era super otimista e acreditava em Deus. E essa positividade dela acabou contagiando ele. Poder do amor, né? Ele percebeu que, mesmo com a doença, ainda havia coisas que valiam a pena viver. E a progressão da ALS era meio imprevisível. Ele teve períodos de estabilização, o que deu mais tempo pra ele. Sim. E ele continuou saindo com a Jane, sem fazer drama, sabe? Valorizando a independência que ele ainda tinha. E essa admiração mútua fez com que eles se apaixonassem e decidissem enfrentar a vida juntos. Que lindo. E eles ficaram noivos. E esse compromisso deu ao Hawking um novo motivo para viver. Ele precisava de um emprego, precisava terminar o doutorado. O amor dá um gás, né? Total. E aí ele teve uma sacada. A cosmologia dependia basicamente do intelecto, então as limitações físicas não seriam um problema. Era a área perfeita para ele. Exato. E, em 1965, ele começou o doutorado e se casou com a Jane. E sabe o que ele fez com o dinheiro do casamento? Comprou um triciclo motorizado para ir pro observatório. Que figura. Determinação pura. E naquela época, a cosmologia estava passando por uma revolução. As teorias da relatividade e da mecânica quântica começaram a ser aplicadas para entender o universo. A física do século XX deu uma chacoalhada na cosmologia, né? Total. E nesse contexto surgiu o conceito de buracos negros. Regiões do espaço onde a gravidade é tão forte que nada nem a luz escapa. Assustador e fascinante ao mesmo tempo, né? Demais. E a ideia de algo parecido com buracos negros já tinha sido proposta lá em 1783 pelo John Michell. E em 1916, o Schwarzschild usou a teoria da relatividade do Einstein para definir o raio de Schwarzschild, que delimita a região de um buraco negro. Caramba, os caras já estavam pensando nisso há muito tempo. Pois é. E o próprio Einstein, no começo, não acreditou muito nas ideias do Schwarzschild. E teve também o Alexander Friedman, que desafiou a ideia de um universo estático do Einstein, propondo que o universo estava em expansão. A ciência avança questionando e revisando as ideias, né? Com certeza. E nos anos 30, o Lev Landau, em meio aos expurgos de Stalin na União Soviética, desenvolveu a teoria das estrelas de nêutrons, que são objetos super densos que podem se formar após a morte de uma estrela. Nossa, que história. Pois é. E em 1939, Oppenheimer e Snyder descreveram o colapso gravitacional de estrelas, mostrando como elas podem se transformar em buracos negros. Mas com a Segunda Guerra Mundial rolando, ninguém deu muita bola pro trabalho deles. Naquela época tinham outras prioridades, né? Total. E o John Wheeler foi quem popularizou o termo buraco negro. Ele discordava do Oppenheimer e acreditava que seria possível entender o que acontecia dentro de um buraco negro. Uma visão otimista, né?
Mas os cientistas soviéticos nos anos 60 ainda duvidavam da existência dos buracos negros. Eles achavam que o colapso das estrelas não era perfeitamente simétrico, o que impediria a formação de um buraco negro perfeito. Faz sentido. E em Cambridge, a teoria dominante era a do estado estacionário, do Fred Hoyle. Ele não acreditava no Big Bang e chamava de uma jovem pulando de um bolo. Que apelido engraçado. E a teoria dele ainda dizia que matéria era criada do nada o tempo todo para explicar a expansão do universo. Meio bizarro, né? Um pouco, mas era uma teoria popular na época. E aí, o jovem Stephen Hawking desafiou o grande Fred Hoyle na Royal Society, apontou erros nos cálculos dele e questionou a teoria do estado estacionário. Que coragem. Demais. E o Roger Penrose, com seu teorema da singularidade, provou matematicamente que uma estrela em colapso pode se tornar um ponto de densidade infinita. A singularidade. Uma ideia revolucionária. E aí o Hawking teve a grande sacada. E se a gente invertesse o processo de um buraco negro e aplicasse ao universo como um todo? A expansão do universo seria como uma estrela em colapso ao contrário, surgindo de um ponto infinitamente denso, o Big Bang. Nossa, que ideia genial. Demais, né? Ele usou a ideia da singularidade, antes associada só ao fim das estrelas, para explicar o início do universo. E assim, ele se firmou como um astro da cosmologia. E a doença dele, como estava nesse período? Progredindo, infelizmente. Ele já dependia de bengala, depois muletas, mas continuava trabalhando, se recusando a pedir ajuda. Que força de vontade. Total. E em 1967, nasceu o primeiro filho dele, o Robert. E ele não deixou a peteca cair, continuou focado no trabalho. A vida seguindo em frente. E o mais incrível é que ele disse que se sentia mais feliz depois do diagnóstico. Parece contraditório, né? Talvez a doença tenha dado a ele uma nova perspectiva sobre a vida, sabe? Faz sentido. E a Jane, a esposa dele, foi fundamental nesse processo. Ela datilografava os artigos dele, transcrevia a voz dele, que já estava bem fraca, uma parceria tanto. Ela foi um anjo na vida dele, né? Total. E com o tempo, a doença avançou tanto que ele passou a fazer os cálculos matemáticos mentalmente. Desenvolveu uma memória e uma capacidade de concentração absurda. A mente compensando as limitações do corpo. Exato. E ele formou uma equipe de pesquisadores talentosos no DMTP, transformando o lugar num centro de excelência em pesquisa sobre buracos negros. Um mestre e seus discípulos. E em 1971, ele teve outra ideia genial. A existência de mini buracos negros formados logo após o Big Bang. Eles seriam super densos e pequenos, uma mistura de física quântica e relatividade. Que conceito doido. Totalmente. Isso abriu o caminho para unificar a mecânica quântica e a relatividade geral, duas teorias que pareciam incompatíveis. Era um passo importante para a teoria de tudo. E a singularidade, esses pontos de densidade infinita, desafiavam as leis da física. Isso significava que o universo não era totalmente explicável pela ciência ou que existia uma teoria de tudo esperando para ser descoberta. Um dilema e tanto, né? E aí entra o John Wheeler com o teorema da não existência de cabelo. Ele dizia que um buraco negro era definido apenas por sua massa, momento angular e carga elétrica. Tipo um buraco negro careca. Sem nenhuma outra característica. E o Hawking e sua equipe provaram esse teorema. Mais um passo para entender esses objetos misteriosos. E em 1974, o Hawking passou um ano no Caltech, na Califórnia. Lá ele conviveu com grandes nomes da física, como Richard Feynman e o Murray Gell-Mann. E adivinha, ele comprou um pôster da Marilyn Monroe. Sério. Sério. E a doença dele continuou avançando. Ele ficou preso a uma cadeira de rodas, a voz piorou muito, mas ele se tornou pai pela terceira vez em 1979. A vida encontrando um jeito. E nesse mesmo ano, ele foi eleito membro da Royal Society, uma das instituições científicas mais prestigiadas do mundo. Um reconhecimento e tanto. E a Jane, sempre pé no chão, dizia que os prêmios eram só a cereja do bolo. A vida deles era uma luta constante para conciliar a genialidade do Hawking com os desafios da doença. Realista ela, né? Total. E aí o Hawking teve um insight incrível sobre a área da superfície dos buracos negros. Ele percebeu que essa área nunca diminuía mesmo quando dois buracos negros se fundiam. Que interessante. E essa descoberta tinha uma relação direta com a segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia ou a desordem nunca diminui num sistema isolado. Nossa, que conexão inesperada. Isso significava que a segunda lei da termodinâmica, que se aplica a tudo no universo, também se aplicava aos buracos negros. Eles não estavam fora das leis da física. Exatamente. E para entender essa relação, Hawking precisou usar a mecânica quântica, a física do mundo subatômico. Unindo áreas diferentes da física. E a gente precisa lembrar do princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que é impossível saber com precisão a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo.
Um princípio fundamental da mecânica quântica. E esse princípio, aplicado ao espaço, mostra que o espaço vazio não é tão vazio assim. Tem partículas e antipartículas virtuais surgindo e desaparecendo o tempo todo. O vácuo quântico fervilhando. E aí o Hawking teve outra ideia genial, a radiação Hawking. Ele propôs que, perto do horizonte de eventos de um buraco negro, esses pares de partículas virtuais podem se separar. Uma cai no buraco negro e a outra escapa como radiação. Então os buracos negros não são totalmente negros. Exatamente. Eles emitem radiação e tem uma temperatura ainda que extremamente baixa. Incrível. E essa radiação implica que os buracos negros podem evaporar com o tempo. E eles têm entropia, o que os conecta às leis da termodinâmica, mostrando que eles fazem parte do universo como qualquer outro objeto. Uma descoberta revolucionária. E o mais importante, a radiação Hawking foi a primeira unificação real entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Um marco na física. E essas ideias novas causaram um rebuliço na comunidade científica. O Hawking foi convidado para uma conferência em Oxford e o físico John Taylor ficou bem irritado com a teoria da evaporação dos buracos negros. Cientistas também são humanos, né? Total. Mas o Hawking publicou um artigo na Nature explicando tudo direitinho e a teoria dele acabou sendo aceita. A verdade científica sempre prevalece. E a doença dele, nesse meio tempo, piorava cada vez mais. Ele perdeu totalmente a mobilidade, precisava de uma cadeira de rodas motorizada, não conseguia mais se alimentar sozinho, a fala ficou quase impossível de entender e ele perdeu a capacidade de escrever. Que difícil. Mas mesmo assim, ele foi nomeado Lucasian Professor de Matemática em Cambridge em 1979, o mesmo cargo que o Isaac Newton ocupou. E a última vez que ele assinou o livro de nomeação foi com muito esforço, um momento simbólico. Representando a luta dele contra a doença. Exato. Mas ele continuou participando da vida social em Cambridge com a ajuda da James e se tornou um defensor dos direitos das pessoas com deficiência. Usando a fama por uma boa causa. E a primeira aula dele como professor teve um título provocador. Está o fim à vista para a física teórica. Essa aula marcou o início da busca dele pela teoria de tudo. A busca pela unificação das leis da física. Exato. Ele queria encontrar uma teoria que explicasse tudo no universo, unificando as 4 forças fundamentais: gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca. Um objetivo ambicioso. E essa busca por uma teoria unificada já vem de longe, desde os filósofos gregos. A humanidade sempre buscando respostas, né? O Hawking, no final do século XX, acreditava que a gente ia descobrir essa teoria de tudo logo logo. Ele chegou a apoiar a teoria das supercordas, que diz que as partículas fundamentais são, na verdade, minúsculas cordas vibrantes. É uma teoria complexa, né? Bastante. Mas ele reconhecia que ia levar tempo para desvendar todos os segredos dessa teoria. E o filósofo Wittgenstein questionava se a solução de problemas filosóficos teria um grande impacto real. Será que a teoria de tudo mudaria as nossas vidas? Uma reflexão interessante. E a verdade é que tanto a ciência quanto a filosofia estão sempre mudando e evoluindo com o nosso conhecimento. Conhecimento é um processo dinâmico. E o Hawking se tornou uma celebridade mundial. Viajava para todo lado, recebia prêmios e tudo isso enquanto lutava contra a doença. Inspirador. E ele tinha uma memória incrível. Certa vez, no Caltech, ele ditou uma equação de 40 termos de cabeça. E só errou um detalhe, que foi corrigido pelo Gell-Mann. Que memória. No começo dos anos 80, ele começou a escrever um livro de divulgação científica para juntar dinheiro para a educação da filha. Esse livro, Uma Breve História do Tempo, foi um sucesso estrondoso. Um best-seller da física. Vendeu milhões de cópias. Algumas teorias tentam explicar o sucesso, talvez as pessoas quisessem entender melhor a ciência, ou talvez o livro tenha virado um item coach. O fato é que ele inspirou muita gente. Sem dúvida. E o livro, apesar de falar de coisas complexas, era fácil de entender. Os capítulos abordavam temas como a origem do universo, os buracos negros, tudo de forma clara e concisa. Um livro para qualquer um que se interesse por ciência. E ele terminava com questões filosóficas. Ele criticava os filósofos, mas também questionava a necessidade de um modelo matemático para descrever o universo e a natureza de Deus. Ciência e filosofia caminhando juntas. E ele até propôs a ideia de uma teoria unificada que explicasse a sua própria existência. Meio doido, né? Um pouco. Mas é uma ideia que nos faz pensar sobre os limites do conhecimento. E com o sucesso do livro, o Hawking virou uma estrela global. E a relação dele com a Jane mudou bastante. Ela sentia que precisava manter ele com os pés no chão, sabe? Fama muda tudo, né? E infelizmente eles acabaram se separando em 1990. O Hawking foi morar com a enfermeira dele, a Elaine Mason. Triste, né? Mas a vida é assim, cheia de altos e baixos. E o Hawking conheceu o Steven Spielberg. Eles se deram super bem e o Hawking até sugeriu um título para um filme. De Volta para o Futuro 4. Que dupla.
E fizeram um documentário sobre a vida dele, com uma réplica perfeita do escritório dele em Cambridge. Legal. E o Hawking até comentou sobre o prêmio Nobel, dizendo que os cosmólogos raramente ganham porque é difícil provar as teorias com observações ou experimentos. Faz sentido. E no escritório dele, lá estava a cadeira de rodas, o computador com o sintetizador de voz, o espelho, os assistentes e enfermeiras. Era o centro do mundo dele. E ele continuava ativo, né? Participando de debates, dando palestras. Sim, e todo dia tinha a hora do chá no DMNTP com discussões animadas entre os pesquisadores. O Hawking participava de tudo pelo sintetizador de voz, sempre com um sorriso no rosto. Uma figura inspiradora. É isso aí. Essa foi a história do Stephen Hawking. Um gênio que superou o limite e revolucionou a nossa visão do universo. Um exemplo de superação e inteligência. E o que a gente pode aprender com a história dele? Que a mente humana é capaz de coisas incríveis, mesmo diante das maiores dificuldades. E que a busca pelo conhecimento, pela teoria de tudo, é uma jornada que vale a pena, mesmo que a gente nunca encontre todas as respostas. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Deep Dive, trazer o conhecimento de forma acessível e interessante para você. Despertando a curiosidade e a vontade de aprender. E para terminar, fica a pergunta. Se o Hawking conseguiu tanto, mesmo com a ALS, o que a gente pode alcançar com a nossa própria força de vontade e inteligência? Quais desafios a gente pode superar? Reflita sobre isso. E até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.